Voltamos aqui com o segundo tópico, a natureza do ataque. E nesse segundo tópico nós vamos aí com o comentário do nosso professor Diácono Fábio Júnior, no primeiro subtópico que diz assim: o ataque é de natureza espiritual, e no segundo subtópico que diz assim: o ataque é de natureza moral. Então ele vai fazer um comentário direto desses dois subtópicos e nós voltamos para concluir esse tópico e extrair mais algumas lições. Professor Fábio, toda a liberdade. Muito bem, meus irmãos, a paz do Senhor a todos, espero que todos estejam bem, a paz do Senhor pastor, a paz do Senhor Romário, a paz do Senhor irmão João. Uma alegria uma vez mais estar aqui para meditarmos na palavra do Senhor. Então nós estamos no tópico 2 da nossa lição, que fala da natureza do ataque. Estamos aprendendo que a igreja ela está sob ataque. Os ataques contra a igreja de Cristo é o tema de todo esse trimestre. O comentador nos traz aqui, conforme o pastor já adiantou para todos nós, que o ataque ele é de natureza espiritual e também o ataque é de natureza moral. Neste ponto aqui nós já entramos propriamente na nossa leitura bíblica em classe. Quando você volta na sua lição, você percebe o versículo 1 do capítulo 4 do livro da carta a Timóteo, primeira carta a Timóteo. A Bíblia nos diz que nos últimos dias, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores. E não só a espíritos enganadores, mas também a doutrinas de demônios. Então, para entender a natureza do ataque, é interessante entender quem é que nos ataca, quem é que ataca a igreja. Então, Paulo é enfático em dizer que tem relação com espíritos enganadores e doutrinas de demônio. Então, aquele que ataca a igreja é, sem dúvida, o inimigo de nossas almas. Satanás, ele que é o agente do ataque, ele e seus anjos caídos, né? Então, ele é quem ataca. E sendo ele o promotor do ataque, e sendo ele um ser também espiritual, nós já podemos constatar que a natureza desse ataque é também espiritual. É possível, e acontece de fato, que por vezes, e muitas vezes, pessoas são possessas por espíritos malignos e contribuem para este ataque. Qual seria a postura da igreja em relação a essas pessoas? A postura da igreja em relação a essas pessoas é de orar, de ministrar a palavra, de expulsar o espírito maligno, de orar para que Deus possa libertar essas pessoas desse tipo de possessão. Porque a nossa guerra, a nossa batalha, por mais que as pessoas, por vezes, sejam usadas pelo demônio para atacar a igreja, mas a nossa batalha, ela não é diretamente, não pode ser diretamente travada contra essas pessoas. A nossa batalha é contra o inimigo de nossas almas. Então, por essas pessoas, nós temos que buscar a Deus para que elas sejam libertas e se tornem também, após uma conversão, após aceitarem e reconhecer o sacrifício da cruz, se tornem também participantes do reino de Deus. Então, a natureza do ataque é espiritual, neste primeiro subtópico, porque aquele que nos ataca é um ser espiritual. É em relação a ele que nós devemos juntar esforços, e quando falamos em juntar esforços aqui, se prover dos poderes que Deus deixou para a igreja, os dons que Deus deixou para a igreja, a armadura que Deus deixou para a igreja, a sua palavra, que é uma das principais armas que Deus deixou para a igreja, para que nós possamos atacá-lo com uma arma condizente com o ser que ele é, que é um ser espiritual. Não devemos atacá-lo com armas carnais. Quando nós o atacamos com armas carnais, nós estamos simplesmente sendo enganados. Às vezes estamos atacando pessoas, quando na realidade deveríamos nos prover ou devemos nos prover das armas espirituais e assim entrar nessa batalha para aqueles que ainda não o fizeram e permanecer nessa batalha aqueles que já estão e assim prevalecer sempre em nome de Jesus. Corroborando com essa ideia de que a nossa luta não é contra pessoas, mas sim contra os espíritos, está lá no capítulo 4, versículo 1, retorno a dizer,
retorno a mencionar aqui, espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Então, corroborando com essa ideia, Paulo escreve aos Efésios, capítulo 6, muito conhecido de todos nós, já foi tema de muitos hinos maravilhosos que são cantados, né, nas nossas igrejas. Adoramos a Deus com hinos dessa natureza. No capítulo 6, versículo 12, ele diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados e potestades do mal. Então, a natureza do ataque é espiritual, porque o agente que nos ataca é um ser espiritual, a saber, Satanás, o inimigo de nossas almas. E como um desdobramento desse ataque espiritual, Satanás ele incute no meio do povo de Deus, ou pelo menos tenta incutir, alguns comportamentos que estão desalinhados com aquilo que é vontade de Deus para a nossa vida. E aí, nesse sentido, o ataque ele não é somente espiritual, mas se desdobra em um ataque de natureza moral. Porque quando nós falamos em moral, de uma forma bem ampla aqui, sem querer definir com toda a profundidade que o termo exige, mas moral é um conjunto de comportamentos. Então, quando nós falamos em moral cristã, é aquele conjunto de comportamentos que são desejados por todo aquele que é cristão. Esses comportamentos que são desejados estão expressos na palavra de Deus. Então, esse ataque também é de natureza moral na medida em que o inimigo, incutindo ou tentando incutir essas doutrinas de demônios, espíritos enganadores, tentam inserir no reino de Deus, entre os irmãos, entre a igreja do Senhor, comportamentos que não são aqueles desejados por Deus para a sua igreja. O comentador traz uma informação interessante, e ele retira do texto que nós lemos, capítulo 4, versículo 2 agora, que há alguns comportamentos que são orientados pela hipocrisia, e outros comportamentos que são orientados pela mentira. É sabido de todos, se não, nós passaremos a entender a partir de agora, que a hipocrisia é um sentimento existente naquela pessoa que demonstra algo, mas que na realidade, lá no fundo, ele não está sentindo aquilo. Não existe uma conexão entre o que eu estou sentindo e o que eu estou exteriorizando. Para explicar melhor, nós poderíamos pensar alguém que está no culto, dando glória a Deus, aleluia, mas lá interiormente ele está pensando em outra coisa, ele não está conectado no culto, está pensando em outra coisa que desagrada a Deus. Então isso seria um sentimento de hipocrisia, você está tentando passar uma imagem daquilo que você não é. E o inimigo, ele tenta de toda forma inserir esse tipo de comportamento para nós. Quer dizer, você ter uma vida cristã, você não precisa necessariamente exteriorizar ou expandir o que você é na reunião entre os irmãos com a sua vida lá fora, o seu dia a dia, o seu cotidiano. Não, você é crente lá na igreja, lá fora não, lá fora você leva a sua vida normal, totalmente descolada, desvinculada do que é a vontade de Deus para as nossas vidas. Isso é uma forma hipócrita de se viver. Às vezes, no meio cristão, a pessoa pode querer exteriorizar um sentimento que na realidade, na sua vida cotidiana, não é daquela forma que ela vive. E tem muitas pessoas que estão se acostumando com isso. Isso são espíritos enganadores, é o inimigo tentando nos enganar, achando que levando uma vida de qualquer maneira, de qualquer forma, no nosso dia a dia, nós estaremos bem se simplesmente formos à igreja e cumprir com a ritualística do culto de forma superficial, né? Então isso é um comportamento hipócrita, Temos também um outro tipo de comportamento que pode ser baseado em cima da mentira. A Bíblia diz que, Jesus dizendo, né, ele é a verdade, e nós precisamos conhecer essa verdade para sermos libertos e, em termos gerais, libertos da opressão do pecado. Então nós temos que ter uma vida pautada na verdade. A mentira deve ser algo que tem que passar muito longe da nossa mente, muito longe do nosso coração. Nós temos que estar muito bem preparados para rejeitar todo comportamento que seja orientado por práticas mentirosas. E o inimigo, ele tenta, de todas as formas, criar entre nós, no nosso contexto de convivência, hábitos, comportamentos, para que nós possamos ingressar por eles e acabar perdendo, de certa forma, a bênção que Deus tem para todos nós.
Interessante notar aqui, quando se trata de comportamentos de natureza hipócrita, de natureza mentirosa, o comentador, ele nos fala sobre a cauterização da mente, retirando do texto bíblico também, que nós estamos lendo aqui, capítulo 4, versículo 2, agora a parte final. Cauterização, rapidamente aqui, depois nós retomamos ao ponto. Cauterização significa você perder a sensibilidade para aquilo que não é vontade de Deus, para aquilo que de repente é um pecado, mas por conta de práticas reiteradas, a grosso modo aqui, práticas reiteradas naquilo, você já não percebe mais aquilo como um pecado. E essa cauterização, nós aprendemos aqui a partir desse texto, que ela é promovida justamente por conta dessas doutrinas de demônio, por conta desses espíritos enganadores que vão sendo inseridos e vão sendo apresentados para a igreja do Senhor. Então nós temos que ter cuidado para não perder a sensibilidade daquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida. Vamos entrar agora no terceiro tópico da lição, onde diz assim, as esferas do ataque. Existem aqui, colocado pelo comentarista, 2 esferas de ataque. Vamos entrar na primeira, que é a esfera religiosa, e também a segunda aqui, segundo o comentarista, a esfera social. E dentro desse terceiro tópico, dessa esfera religiosa, temos o nosso professor Romário, que vai comentar para nós aí, aplicando algumas lições. Voltamos aqui, meus irmãos, no tópico 3, no seu primeiro subtópico, nós vamos falar as esferas do ataque. No seu primeiro subtópico, a esfera religiosa. Então, esfera, nós vamos ver que vai falar de uma demarcação, de uma certa local, algum lugar que ele vai atacar. Então, esse lugar, esse local que ele vai atacar, o autor vem trazer nós a observância nesse local religioso, nesse lugar religioso. Só para trazer uma demarcação, ele vem trazer essa observância para nós mais neste lugar. Mas sabemos que o inimigo ataca em todas as esferas e em todos os lugares. Na esfera religiosa, ele vem trazer a observância, meus irmãos, a questão da igreja do Senhor. A questão que o inimigo ele vai tentar atacar os servos de Deus para as pessoas deixarem a igreja, não serem mais membros do corpo de Cristo, abandonarem a sua fé, a sua crença, a sua confiança em Deus, o seu relacionamento com o Espírito Santo, a sua vida em Deus. Então, os ataques do inimigo direcionado à esfera religiosa, direcionado à igreja, vai ser sobre os membros do corpo de Cristo, para que esses possam abandonar a fé. O autor ele vem trazer isso como aqueles que apostatam, aqueles que deixam a sua fé, aqueles que vão adiante da sua fé e deixam ela para trás. E ele vai ser bem incisivo de que o ataque do inimigo na primeira característica, na primeira circunstância vai ser para esse deixar. E depois que esse deixa e sai da igreja, deixa a sua fé, sai da sua fé, ele vai se tornar um inimigo da igreja, ele vai se tornar um inimigo daqueles que têm essa fé. Porque o inimigo vai fazer ele vir contra a antiga fé, a antiga vivência dele, para tentar tirar mais pessoas, para ter uma arma a mais para ele usar, um ataque a mais, uma característica a mais, uma pessoa a mais para ele usar, para ele atacar. Porque quando nós vemos ou observamos a lição, ele vai usar justamente essas coisas que nós pensamos que ele não vai usar, essas as que ele usa para atacar, para tirar fora da igreja, tirar fora da fé, e depois ele volta com esse que ele tirou fora para tentar tirar aqueles que estão na fé, que estão na perseverança, que estão firmes no corpo de Cristo Jesus. Então, meus irmãos, tomemos cuidado. E o autor ele vem trazer-nos a essa observância e a esse entendimento. E assim nós encerramos esse primeiro subtópico. Vamos a um rápido intervalo e já voltamos, meus irmãos.